vezes na nossa casa nos esquecemos do telefone, que temos uma linha direta para o nosso Pai que está no céu. E é preciso que Ele nos ouça. É preciso que Ele nos ouça pedir e, muito mais importante, nos ouça agradecer. Porque, como qualquer um de nós, gostamos de ouvir um obrigado quando fazemos uma gentileza a alguém. O nosso Pai do céu se agrada muito quando nós nos agradecemos, até pelas lutas, porque as lutas nos aproximam dele. Oremos então. Pai, nesta hora estamos aqui na Tua presença para Te agradecer, Pai, porque nesta manhã tens encaminhado os nossos prazos para a Tua casa, Pai. Obrigado, Senhor, porque nesta manhã escolhemos a Tua casa. E estamos aqui nos Teus pés para Te louvar e para Te agradecer, Pai. E também para ouvir a Tua palavra, Pai. Nesta manhã apresentamos o Teu vaso, Pai, aquele que Tu escolheste nesta manhã para trazer a Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, santifica-o, purifica-o, Pai, que os Teus lábios, Pai, estejam ungidos por Ti, Pai, para que Ele fale apenas aquilo que é o recado que Tu tens colocado no seu coração, para que o Teu nome seja glorificado nesta manhã, Pai. Alimenta-nos com esse pãozinho quentinho que Tu vais servir nesta manhã, Pai. Tu esta manhã escolheste a bandeja mais preciosa desta igreja, Pai, é o Teu Filho, Pai. Que a Tua vontade seja feita nesta manhã e que o Teu recado chegue ao nosso coração, porque Tu já o preparaste para Te ouvir. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amada Igreja Papai do Senhor, amém? Amém. Quero cumprimentar a Amada Igreja Papai do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, né? Nós estamos aqui para glorificar o nome do Rei, amém? Nessa manhã eu gostaria de convidar você para abrir as vossas Bíblias no livro de Mateus. Glória a Deus. Livro de missão, né, onde nós sabemos que missão mora no coração do Senhor, amém? Aleluia, Jesus. Mateus, número 9, aleluia, Jesus. A irmã falou aqui uma situação muito interessante, né? O nosso telefone para com o Senhor. E esse telefone nós não precisamos ir no multibanco debaixo de chuva, debaixo de nada para poder carregar, né? Muitas vezes nós precisamos falar com alguém e estaremos desesperados para carregar o nosso telemóvel para poder falar. E com Deus não precisamos sair de casa, amém? Aleluia, Jesus. Livro de Mateus, capítulo 9, versículo 9. Nós vamos estar aqui falando, aleluia, Jesus, tá? Do chamado de Mateus, amém? Glória a Deus, quem encontrou, diga amém. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mateus, capítulo 9, versículo 9. Diz a palavra do Senhor. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus. E disse-lhe: segue-me. Aleluia, Jesus. E ele levantou-se e o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e se assentaram e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o significado: misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Alguns versículos antes, que quando Jesus entrou no barco, passou do outro lado, ele chegou na sua cidade de Cafarnaum, cidade onde Mateus morava. Se nós corrermos no livro de Lucas, livro de Marcos, né, nós vamos ver que este mesmo Mateus era chamado por Levi. Eles falavam que Levi, ele entrando e passando por ali, chamou um homem chamado Levi. Aleluia, Jesus. Chamou ele que estava na recebedoria, eles que estavam na alfândega. Aleluia, passando ali chamado. E a Bíblia vai nos dizer que esse homem, esse Mateus, como ele morava na cidade de Cafarnaum, onde muitos dos milagres do Senhor havia acontecido, e a maioria dos milagres que o Senhor fez foi em Cafarnaum. Nós vamos aprender, nós vamos falar que antes que Jesus chegasse até Mateus, onde ele estava, primeiramente chegaram alguns homens trazendo um paralítico até a casa onde Jesus estava.
E ali Jesus curou aquele homem. A seguir, Jesus passando, aleluia, Jesus, né? Adiante, passando ali, andando um pouco mais, viu assentado Mateus, um homem que estava na alfândega. O homem ao qual eu creio que já tinha ouvido falar de Jesus. O homem ao qual eu creio que já tinha ouvido falar das maravilhas de Jesus. Por quê? Porque ele estava na mesma cidade que Jesus. Ele estava ali, ele era um homem que estava diante do público. Ele trabalhava juntamente com a população. Então eu creio que ele já tinha ouvido falar de Jesus. E passando Jesus adiante, chegando Jesus, né, ali naquele momento, aleluia, a Bíblia diz que Jesus viu um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue. Se nós formos vermos, estudando, procurando, né, fazendo uma pesquisa, nós vamos entender que não havia só Mateus naquele lugar. Não havia só Mateus como que trabalhava na alfândega, na recebedoria. Muitos estudiosos dizem que havia 220 homens que trabalhavam fazendo este cargo. Muitos dizem que havia 110 de um lado e mais 110 homens que trabalhavam na alfândega daquele outro lado. Mas Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele viu, ele olhou e ele viu Mateus. Ele olhou para Mateus e viu Mateus, ele viu algo em Mateus. E a Bíblia diz que quando ele chama Mateus, a Bíblia vai nos dizer que Mateus, ele se levanta. Na narrativa de Mateus, quando Mateus ele escreve o livro de Mateus, o próprio livro, né, ele não coloca, ele não detalha. Eu não sei porquê, talvez, né, pelo coração, para não querer, né, se expor demais. Mas se nós formos ler no livro de Marcos e no livro de Lucas, nós vamos entender que Lucas e Marcos, eles fazem essa narrativa dizendo que levantando-se, deixou tudo para trás e o seguiu. Ou seja, Mateus, ele já estava no coração de Mateus, né? As coisas que ele ouvia falar de Jesus, né, já tinha penetrado no coração de Mateus. Eu creio que ali no coração de Mateus já tinha ali uma semente, já tinha algo para fazer a vontade de Deus, para seguir Jesus. E quando Jesus viu ele e chamou Mateus, logo a Bíblia vai nos dizer que Mateus levantou-se. Ele não olhou para a direita, ele não olhou para a esquerda, ele não parou para pensar naquilo que ele ia deixar para trás, mas ele se levantou e seguiu Jesus. E depois a Bíblia vai nos dizer que, né, que ele seguiu Jesus, deixou tudo para trás, né, e que depois ele faz ali um banquete na própria casa dele. Muitas vezes nós queremos, como eu disse antes, muitas vezes nós queremos fazer, dizemos que precisa fazer as missões e é necessário que faça, mas muitas vezes nós não escutamos a voz de Deus falar conosco. Muitas vezes Deus ele está olhando, muitas vezes Deus está chamando, muitas vezes Deus tem algo preparado para a nossa vida, e muitas vezes nós não olhamos, nós não damos ouvido para o Senhor. Eu creio que Mateus ele estava ali trabalhando, ele estava ali assentado naquela recebedoria, naquela alfândega, né? Ele era um publicano, ele estava ali recebendo, né, aquele dinheiro. Mas quando ele ouviu a voz do Senhor, quando Jesus olhou para ele, e ele ouviu a voz do Senhor, ele não olhou para a direita nem para a esquerda. Eu não sei de onde que Deus te tirou, eu sei de onde que Deus me tirou. Eu sei que quando eu estava sentado, quando eu fazia parte, aleluia, do mundo, quando eu servia o pecado, quando eu servia o mundo, eu sei de onde Jesus me tirou. E eu posso dizer para você que eu ouvi a voz do Senhor e hoje estou aqui na casa de Deus. E eu tenho certeza que você também, um dia você ouviu a voz do Senhor falar contigo. Eu não sei de onde você estava, eu não sei quantas pessoas estavam do teu lado direito e do teu lado esquerdo, mas eu sei que você ouviu a voz do Senhor para vir para a casa dele. Mas agora nós temos um chamado diferente, nós temos um chamado para fazer missão. Nós temos um chamado, aleluia, Jesus, para levar a palavra, para pregar a palavra do Senhor. E quando nós recebemos a voz do Senhor, quando nós falamos de Mateus, quando ele ouve a voz do Senhor, ele levanta, ele não olha para a direita, para a esquerda, ele deixa tudo para trás. Logo em seguida a Bíblia vai nos dizer que ele faz um banquete na tua casa. Ele faz ali uma festa, como se estivesse comemorando aquele chamado, como se estivesse falando com ele mesmo. Chegou a minha hora, chegou o meu momento de falar de Jesus, chegou o meu momento de apregoar a palavra, chegou o meu momento de fazer algo para Deus. Porque até aqui eu creio que ele deve ter pensado igual muitos de nós pensamos. Até hoje estamos aqui nesta manhã, foi porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então nós temos que fazer algo para o Senhor. E a Bíblia vai dizer, aleluia,
aleluia, Jesus, neste livro, no capítulo número 10, que ele fez ali um banquete. Aqui ele não narra certamente que era a casa dele, mas quando nós lemos em Lucas e Marcos, ele fala, Lucas e Marcos, ele narra, né, que Mateus, o Levi, fez um banquete para com o Senhor e sentou ali. E quem que ele chamou? A Bíblia vai nos dizer que as pessoas que ele chamou foi os publicanos, aqueles que estavam na recebedoria, os seus amigos, aqueles pecadores. E ali estava Jesus e seus discípulos. Jesus estava ali. Aleluia, Jesus. Então nós entendemos que Mateus, ele viu a hora de fazer algo para Deus. E quem que ele foi procurar? As pessoas que estavam com ele. Ele viu que aquilo que ele tinha recebido, o chamado, quando Deus olhou para ele e chamou, ele viu que aquilo era maravilhoso, era gostoso, era algo que ele estava no coração já. Então quem que ele chama? Os seus amigos, as pessoas que necessitam, as pessoas que precisam. Ele faz um banquete, ele tem um projeto. Entra no coração dele um projeto. Como é que eu vou convidar os meus amigos? Como é que eu vou fazer algo? Aleluia, Jesus, para que os meus amigos também venham saber que o Senhor Jesus, né, é a nossa salvação. Então logo ele faz aquele banquete, chama os teus amigos, os publicanos, sentam todas as mesas. A Bíblia diz que chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Então logo ali ele sabia que naquele momento Jesus, porque todo lugar que Jesus ele passava, Jesus ele tinha um objetivo. Aonde Jesus passava, algo ia acontecer. Aonde Jesus passa, aonde Jesus está, algo tem que acontecer. Nós lemos lá no livro de Isaías, capítulo 46, que quando nós vamos para o culto, quando nós vamos para a casa do Senhor, naquela época eles não deixavam entrar pela mesma porta e sair pela mesma porta. A Bíblia diz que quando ia para um culto para adorar o Senhor, eles entravam pela porta e era direcionado a sair pela outra. Eu entendo que quando nós entramos na casa de Deus, quando nós entramos de uma maneira, nós temos que sair de outra forma, de uma forma diferente. Nós temos que sair com o nosso pensamento diferente. Nós temos que sair com o nosso coração voltado ainda mais para o Senhor. Nós não podemos entrar na casa de Deus triste e sair amargurado. Nós não podemos entrar na casa de Deus com uma pequena amargura no coração e sair daqui com uma raiz de tristeza, de ódio no coração. Não, nós temos que entrar, aleluia, se nós podemos até entrar triste, amargurado, mas nós sabemos que aonde Jesus está, algo acontece, alguma coisa acontece, e a tristeza tem que habitar no coração de cada um que se coloca na posição do Senhor. Aleluia, Jesus. Jesus, aonde ele chegava, alguma coisa tinha que acontecer. Aleluia, Jesus. Então, Mateus, naquele chamado, nós entendemos que a primeira coisa que Mateus acontece na vida de Mateus, a primeira coisa que acontece na vida de Mateus é que ele escuta a voz do Senhor. Ele escuta a voz de Deus. E quando Jesus chama ele, ele não olha, mas ele se levanta. É a segunda coisa que acontece na vida de Mateus. A primeira ele escuta, a segunda ele se levanta. Não adianta nada, não adiantava nada Mateus ele escutar Jesus chamando e ficar sentado e não sair do lugar. Não adiantava nada Jesus ficar ali chamando, como muitas vezes acontece no nosso meio. Jesus está falando, Jesus está chamando, Jesus tem um projeto na tua vida, Jesus vai te levantar. Aleluia, mas eu não dou ouvido, eu só escuto e não faço aquilo que o Senhor manda na segunda vez. Aquilo quando Jesus ele chama, Jesus ele não chama para ele ficar ali sentado, ele chama. E quando nós chamamos, a pessoa tem que fazer o quê? Tem que ter uma ação. E a segunda coisa que Mateus faz é se levantar. E a terceira coisa que Mateus faz, que nos traz no nosso coração nessa manhã, é que ele não olha para aquilo que está ficando para trás. Sabe por quê? Porque a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Porque aquilo que Deus tem reservado para a nossa vida não se compara àquilo que Deus tem reservado para nós na glória. Nós não podemos comparar com aquilo que nós temos hoje. Então ele escuta a voz de Deus, ele se levanta e ele não olha para aquilo que ele tem. Ele era um publicano. Ele recebia os dinheiros. A Bíblia diz, segundo os estudos, nós vamos ver que essas pessoas que trabalhavam no mesmo trabalho que Mateus, não era bem visto.
Essas pessoas que estavam ali na alfândega, que recebiam aquele dinheiro, que recebiam todo aquele dinheiro do povo, eles não eram bem vistos. Era visto como pessoas fraudulentas, era visto como pessoas que pegavam dinheiro das pessoas que estavam ali e faziam coisas erradas. Eles tinham má fama. Mas para Jesus ele não olha dessa maneira. Ele não olhou para Mateus de uma forma como estava ali fazendo fraude. Ele não olhou para Mateus como estava ali tomando dinheiro do povo e pegando para ele. Ele não olhou para a ocupação de Mateus naquele momento. Jesus ele estava olhando, aleluia, Jesus, para Mateus, além daquilo, aquilo que ele ia fazer para o Senhor, aquilo que ele ia servir para Deus. Nós entendemos uma passagem do Senhor Jesus, que quando ele chega numa área assim, onde tem aquelas, aleluia, aquelas plantações, os seus discípulos falam assim: olha, já está começando, daqui uns dias vai estar bom para a colheita. E Jesus ele olha e fala assim: vocês olham com esses olhos, mas para mim já está tudo pronto para a colheita. Vocês olham, parece que ainda não chegou o tempo, mas para mim já chegou. Então nós olhamos que Deus, Jesus Cristo, ele não olhou para Mateus na ocupação que ele estava, mas ele olhou para aquilo que ele ia servir Jesus. Ele era mal visto diante da sociedade. Talvez tem muitas pessoas que olham para você e achando que você ainda é aquilo que você é. Talvez muitas pessoas vão olhar para mim e não ver a maneira que eu sou hoje, mas vai olhar para a maneira que eu era antes. E talvez, aleluia, Jesus vai querer defamar, vai querer falar alguma coisa, vai querer caluniar. Mas eu quero falar quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando nós te levantamos para, aleluia, Jesus, fazer aquilo que Deus tem na nossa vida, e quando nós não olhamos para aquilo que está ficando para trás, aquele que justifica é o nosso Deus. É Deus que vai tomar a frente de tudo. Mateus ele não olhou para o que as pessoas iam dizer. Agora você era um publicano, você era uma pessoa que pegava o dinheiro das pessoas, agora está aí do lado de Jesus. Quantas vezes eu não ouvi as pessoas falar assim: ah, mas antes bebia, antes fazia isso, e hoje está com a Bíblia na mão indo para a casa do Senhor.